Boa noite a todos. Vamos todo mundo ficar de pé para a gente abrir nossa gira? Senhor Deus, nosso Pai maior, Deus amado, pedimos licença para abrir esse momento, que a minha voz seja apenas um canal do vosso amor e da vossa paz. Que cada palavra dita aqui encontre e abrace o coração de quem mais precisa hoje. Que a espiritualidade nos envolva em luz, sabedoria e acolhimento. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Gente, podem se assentar. Gente, vamos aos recadinhos, né? Sejam todos bem-vindos. Estou vendo umas carinhas novas, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriana. Sou filha de ser da casa, né? E eu vou estar aqui com vocês essa noite. Então, vamos aos recadinhos, né? Então, quando vocês entrarem para receber o passe do vozinho, por favor, não cruzem os pés nem os braços. Entrar descalço, né? É muito importante para o aterramento. Não levar nem chave, nem aparelho celular para receber o passe, né? Pode deixar na cadeira que vocês estão. Se vocês preferirem, podem deixar aqui comigo, tá? E eles vão falar com vocês, porque eles falam tão baixinho, aí eles vão falar assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vocês podem responder para eles, que para sempre seja louvado, tá bom? E a gente continua com a nossa campanha de arrecadação, né? De roupas, alimentos, porque o terreiro ele vai direcionar essas doações para quem precisa, né? E às vezes vocês têm alguma coisinha lá que não quer mais, acha que não tá bom, mas para muita gente isso pode ser luxo, né? Então a gente está recebendo também. E velas também, a gente recebe doações de velas, de copo descartável, principalmente velas, porque muitos dos consulentes que vêm, né, como vocês, vêm aqui no terreiro e às vezes não tem condições de comprar vela. E às vezes o vozinho pede, né, para acender uma velinha no nosso anjo de guarda, para acender uma velinha na casinha dos orixás. Então às vezes a gente doa essas velas para quem não tem condições. Então toda doação será muito bem-vinda e a espiritualidade dá sempre em dobro, né, para quem doa. Então, a gente tem também, terça e quinta, atendimento com Pomandira e Exu, com as nossas mães Patrícia e a nossa mãe Elis, né? Então, quem quiser, o telefone delas, eu acho que está no quadro, se não tiver, vocês podem pegar comigo depois, que elas vão atender vocês. Então, nós vamos começar a nossa palestra. Hoje eu resolvi falar sobre as 7 linhas da Umbanda, né, que é um assunto que tem muita interpretação, né? Desde quando foi fundada oficialmente a Umbanda no Brasil, teve muitas interpretações dos orixás que fazem parte dessas 7 linhas da Umbanda. Então, assim, são vários livros, né, desde aquela época. Então, assim, eu me baseei na interpretação do escritor Rubens Seraceni, né? Ele fala muito sobre isso e eu me conectei. Então eu vou trazer essa interpretação, né? Onde eu fiz acrescentei algumas coisas para a gente ir para o lado mais emocional, né? Porque eu sou terapeuta, então eu trabalho muito com a emoção, com o lado emocional, mental. Então eu quis trazer isso também junto com as 7 linhas, para a gente se conectar dessa forma. Tá bom? Então aqui, se eu chegasse aqui e perguntasse assim para vocês, né? Se alguém já se sentiu perdido na vida, eu tenho certeza que muitos daqui já passaram por alguma situação, né? Então, aquela sensação, né, de não saber que decisão tomar, de não saber o próximo passo,
sensação de que parece que tudo tá ruim ao nosso redor, né? A gente não sabe o que fazer. Então eu queria hoje falar sobre tudo isso que nós carregamos, né? Essas sensações quando a gente não tá legal, né? Que afeta o quê? Essas coisas externas, né? Esses pensamentos afeta a nossa alma. Quando a gente não tá bem, a gente fica meio capenga, né? Achando que tá tudo ruim. Então a nossa alma, ela é afetada por essas energias, né? Por decisões erradas, né? Que a gente toma. Então porque eu falo muito isso, que antes da gente ser filhos de qualquer religião, nós somos espíritos encaminhados, né? Cada um de nós é um espírito e cada um de nós tem uma jornada, né, para seguir. E quando a gente segue, a gente evolui, a gente quer ser sempre uma pessoa melhor, a gente está buscando o quê? Voltar para Deus, né? Porque nós somos Deus, Deus somos nós. Então a gente quer estar mais perto dele possível, né? Nas nossas ações. Então essas dúvidas, essas marcas, né, que ninguém vê, às vezes o corpo está presente, mas a alma está lá toda capenga, né? Toda tristinha. E às vezes a gente dá um sorriso, mas por dentro não está legal. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Quando a gente cuida do corpo, né? Quando a gente sente fome, o que a gente faz? Quando a gente está com fome, o que a gente faz? Come, não é isso? E quando o corpo cansa, o que a gente faz? A gente está cansado, chega em casa cansado, a gente descansa, a gente deita, né? Quando a nossa cabeça dói, ou quando a gente está com uma gripe forte, o que a gente faz? Toma remedinho, né? E agora eu pergunto para vocês, na correria, vocês já pararam para perguntar como a alma de vocês está? Ninguém se preocupa em perguntar, né? Como a minha alma está? É uma pergunta que eu acho que a gente devia sempre fazer, né? Será que a sua alma chegou aqui hoje cansada? Será que a sua alma chegou aqui tristinha? Será que a sua alma chegou aqui buscando acolhimento? Né? Eu falo que ninguém está aqui por acaso. Eu, Adriana, eu não acredito em acaso. Né? Acaso para mim não existe. Porque não cai uma folha seca de uma árvore sem que Deus não queira. Então, se todos nós estamos aqui nesse momento, talvez seja a alma de vocês que os fizeram aqui. Né? Então, quando vocês, por exemplo, antes de contar tudo, né, pra gente entrar nessas 7 linhas da Umbanda, eu queria contar um pouco da minha história, como eu cheguei aqui. Eu já até falei isso uma vez, eu quero falar novamente, que eu falo que nada é acaso, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação divina, né? Eu sou muito estudiosa do xamanismo, né? Das forças das florestas. Eu gosto muito da natureza. Então eu fui criada conhecendo ervas, né? Pela minha bisavó, pela minha avó. E eu sempre gostei das energias que os indígenas passam para nós. Eu sempre estudei. E eu queria, né, estudei muito ayahuasca, eu queria fazer uma consagração de ayahuasca. E eu falei assim, gente, eu tô pronta e eu vou fazer. E eu procurei no Google, né, um lugar, né, que fizesse essa consagração. E na pesquisa mostrou o terreiro. Só que o terreiro não faz ayahuasca, mas ele estava lá, numa das respostas do Google. E eu achei estranho, mas peguei o telefone, mandei uma mensagem, né? A pessoa foi muito solícita comigo, foi até no final, na virada do ano passado. E quando eu conversando com ela, ela falou assim, não, vem aqui amanhã
Isso na véspera, no dia 31. Vem aqui amanhã que a gente vai conversar. Aí eu falei, mas né, na véspera e tal, e marquei. Fui embora para casa e eu tenho muita fé na minha espiritualidade, mesmo sem conhecer Umbanda, eu já conversava, né? Aí eu pedi, falei, antes de deitar, antes de dormir, falei assim, que a minha espiritualidade me mostrasse o caminho. Se eu tivesse que ir nesse caminho da Umbanda, que eu visse uma pena, né? E eu fui embora, dormi, acordei no outro dia, nem lembrei mais de pena. E eu tinha marcado de vir aqui ao meio-dia. E a pessoa me mandou uma mensagem, falou que não poderia me atender ao meio-dia, né? Que poderia me atender somente às 2h30. Aí eu desisti. Falei assim, não, então não tá, porque eu tinha que ajudar minha irmã, né? Que ia ser na casa dela os preparativos. Aí uma voz me falou, você vai. Aí eu mandei uma mensagem rapidinho, foi 2h30, eu tô aí. Aí eu saí do meu trabalho ao meio-dia, fui, almocei, fiquei perambulando, encontrei várias pessoas que há muito tempo não via e conversei. O tempo foi passando de uma maneira tão espetacular que eu nem percebi. Aí fui passando ali no Hospital Nossa Senhora da Conceição, naquela virada ali, e eu fui subir. De repente eu paro e volto para trás. Tinha 3 penas. Tinha uma pena grande, uma pena média e uma pena branquinha toda pequenininha. E eu comecei a chorar. Eu sou muito chorona. E eu falei assim, como? Né? Isso é um sinal que eu pedi, que eu havia me esquecido. E eu subi chorando, sabendo que esse caminho que eu ia trilhar. Então, assim, eu tô contando essa história para vocês, por quê? Porque quando a gente pede, a gente tem as respostas, né? Então, assim, às vezes as respostas vêm numa pena, talvez vem numa palavra de alguém que você encontra no meio do caminho, a resposta vem num abraço que você recebe. Eu já conheci pessoas que me falaram que conversaram com a espiritualidade, no outro dia receberam uma rosa. Então, a espiritualidade, ela age no silêncio, mas ela conversa com a gente o tempo todo. Então, assim, eu quis trazer essa história para contar, né, para vocês, para dividir com vocês essa experiência e para mostrar para vocês que vocês têm que conversar, criar essa intimidade, né, com a espiritualidade, porque eles estão aí ao redor de cada um, eles estão vendo as dores, né, as alegrias, e eles não julgam os nossos erros, né? E quando a gente decide caminhar, eles mostram o caminho, né? Eu falo que a fé, primeiro a gente dá um passo para depois Deus colocar o chão. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né, nas 7 linhas, que vale a pena a gente se conectar, né, com a espiritualidade. E eu aprendi muito, né, nesse primeiro passo que eu dei, né, através ao encontro, né, da minha conexão espiritual, que eu não entendo como eu cheguei aqui para palestrar. Eu não lembro como eu cheguei aqui. Eu só sei que rapidinho eu já estava aqui na frente. Eu nem sei como que eu cheguei, né? E eu me sinto muito honrada de poder dividir, porque eu aprendo com vocês, né? Quando eu dou uma palestra, eu não estou aqui dizendo para vocês que eu sei. Não. Eu, antes de fazer uma palestra, eu estudo e eu aprendo junto com vocês. Então, assim, eu penso que a mais beneficiada sou eu, né, nessa caminhada. Então, a espiritualidade, muitas vezes, elas conversam com a gente nos detalhes, né? E, às vezes, a gente não consegue entender, porque a gente dispersa, a gente não cria essa intimidade, né? E será que a espiritualidade já não tentou conversar com vocês, né, durante esses dias e vocês não conseguiram ouvir? Então, o que eu quero trazer é isso, essa conexão com cada linha,
E às vezes, uma dessas linhas, vocês vão se conectar e vai falar, poxa, é isso que está faltando na minha vida, para me seguir, para me conseguir caminhar, né? E antes de falar mais, né, sobre as 7 linhas, eu queria refletir sobre o número 7. Gente, eu sou apaixonada pelo número 7. Eu tenho ele tatuado aqui, né, no meu punho, e isso antes da Umbanda, né? Eu sou apaixonada pelo número 7 por causa da numerologia que eu estudo também. Então, assim, existem várias coisas que o número 7 está associado. Por exemplo, as 7 maravilhas do mundo. Alguém sabe mais alguma coisa que o número 7 está associado? Alguém quer falar? 7 chakras, os 7 continentes, para quem gosta de geografia aí, né? Mas alguém sabe algo? Eu coloquei aqui, ó, 7 dias da semana. Quando Deus criou o mundo, quantos dias que ele gastou? 7 dias da criação do mundo. Olha que magnitude que tem o número 7, né? Ele representa plenitude, né? E tem muito mais. 7 pecados capitais, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, assim. Olha que tanta coisa poderosa tem o número 7 que carrega, né, essa força do número 7. Então, o 7 ele representa o quê? Ciclos, equilíbrios. E as 7 linhas da Umbanda também vai trazer isso na nossa vida, né? Quando a Umbanda foi oficializada no Brasil, quem que o Zélio de Moraes incorporou quem? Alguém lembra? Olha, você vê, a Umbanda foi oficializada com o caboclo das 7 encruzilhadas. Isso, gente, não é coincidência. Não existe coincidência no mundo espiritual, na nossa vida, né? Então, na Umbanda, né, o número 7, ela traz manifestações de forças divinas, né? E diferentes necessidades da nossa alma. Então é importante lembrar, gente, que Deus ele não é dividido em 7 partes. Não é. Deus é um. Não tem como dividir Deus, não. Né? É a única fonte de amor, de inteligência, de sabedoria. Deus é um. Não tem como dividir. Né? Mas assim, na Umbanda, né? Diferentes tradições e estudiosos, eles estudaram as 7 linhas da Umbanda. Só que cada estudioso, né, desde 1908, eles trouxeram uma interpretação. Cada uma de um jeito. Tem alguma errada? Não. Foi quando eles descobriram, eles sentiram e foram tocados nessa maneira. Mas não tem erro. Né? Estudando essas 7 linhas, eu me deparei com uma interpretação, como eu falei, do autor no início, que me conectou mais. Por quê? Ele associa as 7 linhas da Umbanda às 7 vibrações de Deus. E eu achei magnífico isso. Né? Imagina 7 vibrações de Deus, do nosso Criador, do nosso Sagrado. Então isso me trouxe assim, uma conexão muito grande. Né? Então assim, eu penso assim, 7 radiações que Deus nos dá, faz a gente sentir coisas diferentes, desenvolver virtudes, encontrar equilíbrio na nossa caminhada. Então isso é muito forte, né? Então imagine, gente, eu não sei se alguém que já viu um prisma, que é tipo ele é um cristal, né? Pode ser redondo, pode ser em pirâmide. Se a gente colocar esse prisma no sol, às vezes ele é transparente. Se a gente colocar no sol, através dele, né, o sol bate e ele vai soltar várias cores. Isso quer dizer que existe vários sóis? Não. Mas quer dizer que a luz do sol ela entra e irradia várias cores. Se alguém quiser fazer o teste, pode fazer, que eu fiz e é isso mesmo, né? Então,
essas cores, né, que passa, para mim é uma manifestação da beleza que Deus nos deixou, né? Então, já ouvi um sacerdote dizer uma vez, quando eu estava estudando, né? Sem Deus não há orixá, né? E sem orixá não há umbanda. Onde há orixá, há Deus. Eu achei tão lindo esse sacerdote, é o Alexandre Comino. Eu gosto muito dele, porque ele é muito sábio naquilo que ele fala, né? Eu estudo muito com ele. Mas vamos entender as 7 linhas, né? Gente, quando a gente está perdido, ou a gente precisa de ir num lugar que a gente nunca foi, o que a gente usa? Quem sabe? O que a gente usa pra gente ir num lugar que a gente nunca foi? Um mapa? Bem, né? E hoje a gente chama de GPS, né? Geralmente eles jogam a gente também nos lugares que não era para jogar, mas a gente precisa. Agora me fala, esse mapa, ele vai te mostrar o caminho ou ele vai tirar todos os espinhos, todos os obstáculos do caminho? Vai tirar? Ele vai só te mostrar o caminho, né? Os obstáculos, quem tem que passar somos nós, né? Então eu falo que a nossa alma também, ela passa por esses caminhos, né? Deus nos mostra, né, a direção, a espiritualidade nos mostra a direção, mas quem tem que caminhar? Somos nós, né? A gente tem nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente erra o caminho, porque a gente não confia que aquele caminho é o certo. A gente fala assim, eu vou passar por esse caminho aqui que é mais perto. É igual a historinha agora que eu lembrei, a historinha da Chapeuzinho Vermelho, né? Ela vai para um caminho e encontra o lobo mau. E assim é a nossa vida, né? Nós temos o caminho, mas os obstáculos, quem tem que passar somos nós, né? E a nossa alma, ela passa também por esses caminhos difíceis, né? E às vezes a gente se perde na dor, na ansiedade, na tristeza, no medo, na desilusão, né? Nesses momentos, Deus nos oferece novamente um mapa, né? E esse mapa, ele revela 7 linhas, né? Que não, eu falo que essas 7 linhas não são forças separadas de Deus, mas poderes independentes. São 7 caminhos que a gente deve agradecer por ter na nossa vida, né? Por ter a oportunidade de desenvolver. A nossa alma, ela precisa dessas 7 vibrações para a gente continuar na caminhada, né? E eu falo que há momentos que a gente precisa fortalecer nossa fé, a gente precisa aprender, há momentos que a gente precisa aprender sobre o amor, o acolhimento, há momentos que a gente precisa buscar sabedoria para escolher melhor, porque a gente às vezes escolhe errado, muitas vezes, né? Então assim, a gente precisa aprender, há momentos que nós precisamos de justiça e equilíbrio, nós precisamos de coragem para continuar, né? Às vezes a gente sente medo, eu vou trocar de trabalho, mas eu tô com medo, será que vai ser bom? Quando a gente fala que sim, vai trocar, a gente precisa de ter coragem, né? A gente precisa de cura para curar nossas feridas, né? E a gente precisa de sentir que nós somos acolhidos e que nós não estamos sozinhos. Então, cada linha, ela traz um ensinamento, ela traz uma força, e cada linha convida a gente para olhar para dentro de nós, né? Então, por isso, durante essa caminhada, eu gostaria que vocês guardassem essa pergunta no coração de vocês. O que a minha alma mais precisa aprender hoje? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar das linhas, vou contar uma historinha, porque eu adoro história, né? Eu conto história toda palestra, eu amo historinha, porque eu acho que a gente se conecta mais. Eu vou contar uma historinha, vou deixar uma reflexão em cada linha, e eu quero que vocês ouçam, não com os ouvidos, mas com o coração, tá bom? E a primeira linha
é a linha de Oxalá, que tem a cor branca, né? O caminho da fé, da paz, da confiança em Deus, nosso Oxalá, né? Que é o que é Jesus Cristo em outras religiões, né? Então toda caminhada ela precisa primeiro de um passo, e antes de qualquer passo precisamos acreditar que existe um caminho, não é? Se não tiver caminho a gente não consegue caminhar, né? E essa é uma das grandes lições que Oxalá nos deixa, a fé, né? A fé nos sustenta quando ainda não enxergamos a resposta. Lembra que eu falei? Primeiro a gente dá um passo para depois Deus colocar o chão. Isso é a fé, isso é Oxalá, né? Porque é fácil ter fé quando tudo está acontecendo como esperamos. Quando a saúde está bem, quando a família está em harmonia, quando os caminhos parecem abertos, mas a fé verdadeira, ela aparece justamente quando a vida nos desafia, né? Então, quando olhamos para uma situação e dizemos, eu ainda não entendo, mas eu confio que tu, Senhor, está comigo. Isso é fé. Quando tudo está bom, a gente às vezes nem lembra de agradecer, né? E vai lá ter fé. Então, quando a vida nos desafia, a fé, ela se faz presente, se faz necessária, né? Então, vai uma historinha, a história da semente de Oxalá. Conta-se que um homem encontrou uma pequena semente. Ele olhou para ela e pensou, como algo tão pequeno pode um dia se transformar em uma grande árvore? Mesmo sem entender, ele colocou aquela semente na terra. Todos os dias ele cuidava, regava, protegia. Mas durante muitos dias, nada acontecia. A terra parecia parada. Ele poderia pensar, não está funcionando. Mas debaixo daquela terra, onde ninguém conseguia enxergar, a vida estava trabalhando. A raiz estava crescendo, a preparação estava acontecendo. Até que um dia apareceu o primeiro broto. E aquele homem entendeu, nem tudo que Deus está fazendo eu consigo ver imediatamente. Porque a espiritualidade, eu sempre falo, ela trabalha em silêncio. E a gente às vezes quer tudo para ontem, né? Passa o carro na frente dos bois. E a fé é ter paciência também, né? Então, para o coração, quantas vezes você achou que Deus tinha esquecido de você porque a resposta não veio na hora, né? Deus trabalha no silêncio da terra. A pergunta que eu vou deixar em todas as linhas, né? Como está a sua fé quando a vida te pede paciência? É para a gente refletir, né? Então vamos para a segunda linha, a linha de Oxum. Oxum é a cor rosa ou dourado. É a nossa orixá do amor, né? Ela mostra para nós que depois da fé vem o amor de Oxum, né? A orixá das cachoeiras, das águas calmas, porque a fé nos sustenta, mas o amor, ele nos transforma, né? Existe uma pergunta muito importante, né? Nós sabemos oferecer amor aos outros? E eu falo que a mais importante ainda, nós sabemos oferecer amor a nós mesmos? Quantas vezes a gente nos abandona? Quantas vezes a gente esquece que nós somos importantes, né? Muitas vezes nós somos compreensivos com as dores das pessoas, né? Acolhemos, perdoamos, mas quando olhamos para nós somos duros demais. A gente se cobra, a gente não aceita as nossas falhas, nós esquecemos que nós somos também filhos de Deus, né?
E a gente cobra quando a gente erra. Às vezes a gente erra inconscientemente, né? Então vamos para a história de Oxum. Conta-se uma história que uma senhora todos os dias buscava água usando 2 vasos. Um dos vasos era perfeito, o outro tinha uma pequena rachadura. Todos os dias no caminho de volta para casa, o vaso rachado perdia um pouco de água. Durante muito tempo, esse vaso se sentiu triste. Pensava, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo cumprir minha missão. Um dia, a senhora percebeu sua tristeza e disse, você já reparou que no caminho onde você derrama água, nasceram lindas flores? O vaso olhou e percebeu. Aquilo que ele achava ser uma imperfeição, também tinha produzido beleza. Então, quantas vezes nós olhamos para as nossas marcas e pensamos que elas diminuíram, né? Que Deus conhece, mas Deus, gente, Ele conhece cada parte de nós, né? Ele conhece a gente do avesso, do lado direito. Então eu penso assim, que nossas cicatrizes, elas também contam histórias de superação, né? Então, a pergunta, eu tenho tratado minha própria alma com o mesmo carinho que eu ofereço aos outros? Mais uma pergunta para a gente refletir. Eu tenho me amado como eu gostaria que o outro me amasse? Às vezes a gente quer ser amada, mas a gente esquece que o primeiro amor é o próprio, né? Então Oxum ela traz para a gente essa reflexão. A terceira linha de Oxóssi é a cor verde, o caminho do conhecimento e a sabedoria das matas, né? Chegamos a uma linha que nos ensina algo muito precioso, que é aprender. Oxóssi, ele nos impulsiona a buscar conhecimento, né? A vida inteira nós estamos aprendendo. A natureza ensina, os animais ensinam a gente demais. É um amor incondicional, né? As experiências ensinam, as pessoas que a gente convive nos ensinam. Oxóssi nos lembra que a sabedoria não está apenas nos livros, ela está também na observação, no silêncio, na escuta. Eu tenho um carinho muito grande, né, por essa linha das matas. Os meus guias, eles todos, a maioria dos meus guias tem essa referência das matas. Então, eu penso que a natureza, ela nos ensina todos os dias. Ela nos ensina a ter paciência. Gente, porque quando a gente planta uma semente, ela não pula etapa. Vai ser no tempo dela, né? Então, assim, o rio, gente, o rio, ele segue seu caminho, né? Se tiver uma pedra, ele vai contornar, mas ele vai seguir. Olha o tanto de ensinamento que a natureza tem para nos oferecer, né? A floresta, ela não faz barulho para mostrar a sua grandeza, ela simplesmente existe e ensina. Então, eu acho que Oxóssi, né? Eu falo muito que Oxóssi não é um caçador de animais, é caçador de conhecimento, da busca, né? Da busca para a gente se conectar, não só o conhecimento das coisas ao nosso redor, conhecer quem nós somos por dentro. O autoconhecimento é muito necessário. Como eu falo, você sabe quem vocês são? No fundo, já fizeram essa pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu? Então vamos para a historinha. Conta-se uma história que um jovem perguntou a um velho conhecedor da mata: como o senhor consegue caminhar por tantos caminhos sem se perder? O velho respondeu: porque eu aprendi a escutar. O jovem perguntou: escutar os animais, o vento, as folhas? E o velho respondeu: escutar tudo isso, mas principalmente escutar o meu coração.
E ainda completou. A Marta sempre fala, o problema é que muitas vezes chegamos com tanto barulho dentro de nós que não conseguimos ouvir. Então, gente, talvez a nossa alma também esteja assim, né? Deus está sempre mostrando caminhos, mas muitas vezes os excessos de preocupação, de medo, de ansiedade faz com que tanto barulho dentro de nós faz com que esquecemos de escutar. Quais são os barulhos? Os pensamentos em avalanche. A gente vive lá no futuro. A gente vive pensando em algo que ainda nem aconteceu e às vezes nem vai acontecer. Isso são barulhos dentro de nós. E esses barulhos às vezes nos impedem de escutar o que a gente precisa, né? E talvez... vou deixar a pergunta, né, pro coração de vocês. O que a vida está tentando me ensinar que eu ainda não consegui perceber? É aquela pergunta que fala assim, por que isso está acontecendo comigo? A gente não pergunta? Quando a gente está triste, magoado, aconteceu uma coisa ruim, a gente fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu? Eu sou uma pessoa boa. Que tal a gente perguntar, trocar essa pergunta? O que eu preciso aprender com essa situação? Talvez sim a gente tenha resposta, né? A quarta linha, Xangô. Xangô, a cor é marrom. É o caminho da justiça, do equilíbrio e da verdade. Depois da fé, do amor, do conhecimento, encontramos um ensinamento muito profundo, o equilíbrio. Porque não basta saber o que é certo, gente. Precisamos aprender a viver de acordo com aquilo que acreditamos, né? Xangô, ele nos ensina sobre a justiça. Mas quando falamos de justiça, muitas vezes pensamos primeiro na justiça que esperamos receber do outro. Queremos ser compreendidos, queremos que reconheçam quando somos feridos, queremos que os outros, né, percebam os seus erros, não os nossos. Quando alguém aponta que a gente errou, a gente fica bravo, né? Como? Você ouve? A gente quer sempre apontar os erros dos outros, mas quando o outro aponta os nossos, a gente não aceita, né? Mas Xangô, ele traz uma pergunta muito profunda. E eu? Eu tenho sido justo comigo e com as pessoas ao meu redor? Eu falo que Xangô é um orixá muito poderoso, né? Eu até falei isso aqui uma vez, que quando a gente pede justiça para Xangô, nós temos que ter certeza absoluta que a gente é merecedor. Por quê? Se a gente pede justiça numa situação, e se o outro estiver correto, a justiça vai para ele, não para nós. Então, assim, eu acho Xangô por isso que muitas pessoas pedem para Ogum. Por quê? Ogum é mais maleável, ele vai olhar o seu merecimento, mas Xangô não. Xangô é justiça. Você está certo, você vai ser beneficiado. Se o outro estiver certo, quem vai ser beneficiado é ele. Então, quando a gente pede algo para Xangô, a gente tem que ter certeza disso, né? A justiça espiritual não é apenas apontar erros, é olhar para dentro e reconhecer nossas atitudes. É compreender que cada escolha gera consequências. Nós não temos o livre-arbítrio, nós podemos ir para o caminho que a gente escolher. Deus não dita regras, você tem que ir por esse, você tem que fazer isso. Não. Dá pra gente o livre-arbítrio, né? Pra gente caminhar. Mas se você for pro caminho errado, as consequências serão suas, né? A espiritualidade não julga, ela perdoa, mas as consequências somos nós, né?
né? A gente não foge das consequências dos nossos atos. Nós somos perdoados, mas a gente tem que pagar por aquilo que a gente fez. Tanto para o lado bom, é uma balança, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Se a gente faz o bem, a gente recebe o bem, né? E eu falo que a gente recebe numa quantidade muito maior. E tanto mal. Se a gente faz o mal, nós vamos receber o bem, o mal também, numa quantidade muito maior, né? Então a gente precisa aprender a equilibrar a razão e sentimentos em todas as situações que a gente faz, que a gente vive, que a gente passa, né? Então vamos para a historinha. Conta uma história que um homem, ele procurou um sábio e disse: eu quero aprender a ser justo. O sábio entregou a ele uma balança e disse: antes de julgar alguém, coloque o seu próprio coração na balança. O homem ficou confuso e perguntou: como assim? E o sábio respondeu: porque quando olhamos apenas para os erros dos outros, esquecemos que também carregamos as nossas próprias imperfeições. Olha que forte isso, né? Então, gente, é muito fácil a gente enxergar aquilo que o outro precisa mudar, né? Muito fácil. A gente vê o erro dos outros o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está lá vendo os erros dos outros. Mas a evolução, gente, ela começa quando a gente tem coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Eu falo que tudo que a gente enxerga no outro, tudo, gente, que a gente enxerga no outro, que a gente condena, é porque nosso coração está transbordando. Se a gente enxerga coisas boas nos outros, nossa, aquela pessoa é tão magnética, aquela pessoa é tão legal, nossa, gostoso estar do lado dela, por quê? Dentro de nós tem flores, tem coisinha boa lá. Mas aí toda vez que a gente vê alguém, a gente, nossa, aquela mulher ali é chata. Nossa, olha, você vê, ela fala demais. Nossa, olha como ela anda. Então a gente critica, a gente aponta. O que está no nosso coração? Será que tem flores lá? Tem não. Deve ter uma coisa muito escurinha lá dentro, uma trevinha, que eu nem quero pensar o que tem lá, né? Mas então a gente, quando a gente começar a julgar, porque é normal, nós somos seres humanos, a gente vê mesmo, os olhos vê as coisas boas, as coisas ruins. Quando a gente vai, aponta o dedo para aquela pessoa, pô, tem 3 aqui apontando para mim, então deixa eu colocar na minha balança. Eu tenho uma balança dentro de mim, vamos pôr lá. Eu estou vendo isso nela. Por que eu estou vendo isso nela? O que tem dentro de mim que está me fazendo enxergar isso? Gente, isso é tiro e queda. A gente vai aprendendo e a gente vai sendo pessoas melhores todos os dias. Não é o nosso objetivo? É ser alguém melhor todos os dias? Eu tenho esse objetivo comigo. E eu erro demais. Demais eu erro. Né? Mas a gente erra tentando aprender, tentando acertar. Então, assim, vamos ao julgamento dos outros, né? Quando acontecer de julgar, vamos voltar para dentro de nós, né? Então, a pergunta para o coração, né? Eu busco justiça somente quando ela me favorece? Vamos deixar sempre essas reflexões para vocês levarem, né? Porque eu sei que cada um vai levar aquilo que precisa de hoje, né? A pergunta que mais tocar o coração. Então nós vamos para a nossa quinta linha, Ogum. A cor é vermelha. É o caminho da força, da coragem e da abertura de caminhos. Ogum é o nosso orixá muito querido, né? A gente é apaixonado por ele. E existem momentos na vida que precisamos encontrar força que a gente nem sabia que a gente tinha. Né? Quando a gente olha para trás, aí a gente vê aquelas situações que a gente passou, aí a gente pensa assim, nossa, como é que eu passei por aqui? Como é que eu fui forte? Porque olhando para essa situação, eu não sei como eu passei. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu perdi meus filhos, né? Somente a segunda foi uma dor tremenda.
eu entrei numa depressão e hoje eu vejo que, como que eu superei? Como que eu estou aqui de pé, né, falando com vocês? Porque doeu demais, gente. É uma dor que ela ultrapassa, não tem como mensurar. Então a gente olha para trás e a gente pensa, né? Como que a gente está? Como que eu estou aqui depois de tudo que eu passei, né? Então assim, essa força que a gente nem sabe, né, que a gente tem, ela vem também da espiritualidade. A espiritualidade está o tempo todo ali mostrando pra gente o caminho. E às vezes a gente acha, né, que tá tudo ruim, não tá. Nós acordamos, nós levantamos, nós estamos de pé. Isso é muito bom. Teve um dia que eu fui dormir, eu estava muito mal. E eu estava com medo, falei assim, meu Deus, será que eu vou desencarnar para aquela coisa ruim dentro de mim? Aí no outro dia eu dormi a noite inteira, acordei, abri o olho, gente, eu dei um pular, eu comecei a dar pulo de alegria. Eu pulei, eu falei, gente, eu tô viva. Eu comecei a agradecer, porque eu estava feliz, porque eu fui dormir, eu estava muito mal. Estava muito mal. E eu levantei com uma alegria tão tremenda que eu comecei a pular. Eu pulo muito com meus cachorros, eu faço uma bagunça com eles. Então, assim, eu estava tão feliz porque eu falei assim, eu tive mais uma oportunidade. E eu tive força quando eu passei mal. Só que eu não imaginava que eu teria aquela força. E eu fui curada por outro sono. Né? O sono ele foi reparador e me trouxe essa vontade, essa alegria de estar viva. Né? Gente, a gente acorda todos os dias, a gente põe o pé no chão, a gente tem o alimento na nossa mesa, Deus não deixa faltar. Isso é muito mais do que a gente pode, né? É muito mais motivo para a gente agradecer. Né? Então, existem momentos que a caminhada parece pesada, momentos que continuar parece difíceis, né? E é nesses momentos que aprendemos sobre Ogum, né? Porque a força de Ogum, ela não significa ausência de medo. Porque a gente tem medo da caminhada. Quem não tem, né? Para enfrentar algum novo, a gente fica com medinho, né? Não tem jeito. Então, Ogum, ela tem essa força. A verdadeira força, ele mostra pra gente, né? Que é continuar mesmo quando a gente sente medo. A gente não pode desistir. Desistir, gente, é uma palavra que, na minha opinião, deveria ser extinta. Não deveria ter essa palavra, não. Porque a gente tem que sempre tentar, a gente tem que sempre seguir, né? E muitas vezes a gente pede caminhos abertos, mas esquecemos que para caminhar por novos caminhos, nós precisamos nos transformar por dentro. Gente, veja, tudo na vida depende de nós, depende de como está o nosso interior. Isso é muito forte. A nossa vida, os nossos caminhos, não depende também, né, das coisas externas, mas a gente precisa voltar para dentro de nós o tempo inteiro, né? Porque às vezes as coisas estão no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Então a gente tem que se policiar, a gente tem que estar fazendo, eu falo muito da nossa reforma íntima, né? Às vezes o maior obstáculo não está lá fora, está dentro de nós. Está no medo, na mágoa, na insegurança, né? Nas lembranças ruins que prendem o nosso coração. Então, muitas vezes, a gente pede caminhos abertos, mas por dentro está tudo escuridão. Como a gente vai enxergar esse novo caminho, né? Que a espiritualidade coloca na nossa vida? Se dentro de nós está escuro, né? Vamos para a historinha da quinta linha? Conta uma história que um aprendiz perguntou ao mestre ferreiro: mestre, como uma espada se torna forte? O mestre respondeu: ela passa pelo processo do fogo, ela recebe golpes e é moldada muitas vezes. E o aprendiz perguntou: mas isso não destrói a espada, mestre? E o mestre sorriu e respondeu: não, isso revela a força que já existia dentro dela. Isso vale para nós. Quantas vezes a vida nos castiga? Quantas vezes a gente apanha da vida e às vezes os tapas bem forte? Quantas vezes? Só que, gente, o que
transforma a gente mais do que o amor é a nossa dor. A gente aprende, a gente evolui, né? E quantas vezes nós perguntamos por que eu estou passando por isso? Talvez algumas experiências não tenham vindo para nos destruir, né? Talvez tenham vindo para revelar uma força que estava escondida dentro de nós. Então a pergunta que eu vou deixar, né, de algum: qual caminho dentro de mim ainda precisa ser aberto? Então, assim, como ele faz com que a gente veja, né, as coisas boas que a gente carrega dentro de nós que ficam escondidas, né? Esse olhar que a gente precisa ter, né? Deixa eu beber uma aguinha. Agora nós vamos para a sexta linha. Meu pai de cabeça ou Molu, né? Meu pai. A cor é roxa ou preto e branco. O caminho da cura, da transformação, da evolução da alma. Chegamos, né? Eu falo que uma das partes mais profundas da nossa caminhada. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós encontramos dor. Dor física, dor emocional, né? E às vezes a gente perde alguém, dói demais, né? A dor da perda, a dor de uma mudança, quando a gente precisa mudar algo, né? Sem a gente estar esperando. A dor da decepção, essa dor é constante, né? A gente está sempre nos decepcionando. Né? A dor de perceber que algumas coisas precisam ser transformadas. Né? E muitas vezes a gente pergunta, por que isso aconteceu comigo? Essa eu até falei lá atrás, né? Por que isso aconteceu comigo? Né? Então, o Molu, ou o Baloaê, né? Que às vezes não são como nas outras tradições, né? Que hoje aqui no terreiro a gente usa o Molu, mas é o mesmo. Ele nos ensina sobre transformação, né? Nos mostra que a cura nem sempre acontece de forma que imaginamos. Às vezes pedimos para a vida voltar a ser como era antes, né? Mas a espiritualidade, ela pode estar nos conduzindo para algo novo, alguma experiência nova, que às vezes a gente tende a não aceitar, né? Mas às vezes o novo, ele vai trazer bonança, né, para nossa vida, vai fazer a gente ficar mais forte. A história de Omolu, ela nos traz um ensinamento muito grande, né? Porque Omolu é filho de Nanã, e quando ele nasce cheio de feridas no corpo, né? E Nanã não consegue conviver com aquilo, né? E ela coloca ele no mar. Aí Iemanjá escuta o choro de Omolu. Aí ela vai até ele e acolhe Omolu como filho. Né? Uma história muito linda. E ela trata ele como pipoca. Por isso que o símbolo de Omolu é pipoca. Né? E ele cresce com as feridas, com as marcas das feridas no corpo. Né? E ele sente vergonha das pessoas, porque as pessoas ficavam vendo ele, ficavam, né, apontando o dedo. Aí ele resolve se vestir com a palha para se esconder das feridas. Então, o Omolu, eu falo que ele é o orixá da transformação, porque ele traz cura, né? Ele traz cura. Ele, às vezes, por exemplo, quando você está passando por algum momento, né, alguma doença, alguma coisa que não está legal na sua saúde, os vozinhos falam assim: vai lá, acende uma velhinha para pai Omolu. Por quê? Ele traz essa cura. Mas não é só a cura física, ele cura a nossa alma também. Porque a nossa alma também adoece, né? A nossa alma também precisa ser curada. E o
nosso Pai, o que ele faz? Ele cuida. Né? Então, assim, essa transformação que ele traz para nós. Adriana, você me dá um minuto? Falando do Pai Omolu, eu vou falar por mim. Gente, vem cá, Fran, vem cá. Gente, essa é a Franciele, ela é filha de fé aqui do terreiro também. Pode ficar. Gente, boa noite a todos. Boa noite, Franciele. A Adriana está falando aí de Pai Omolu, né? Eu tive uma complicação muito grande na gestação. Vem cá, Fran. Tive uma complicação muito grande na gestação, né? E assim, eu tive mastite, tive infecção de urina, eu encerrei minha gravidez com 37 semanas, eu tive que cortar, minha mama estava puro sangue, pus, eu tive mastite. Quando eu fui para a maternidade, eles falaram comigo assim, nós vamos ter que cortar com bisturi. Aí eu falei, não, com bisturi eu não vou. Vamos tirar as guias. Eu falei, não, as guias eu não tiro. Eu tenho cicatriz, que é onde que Pai Omolu me curou. A cicatriz foi cortada, sem anestesia, sem nada. E assim, aonde que há dor e aonde há cicatriz, há cura, né, Adriana? E eu devo muito Pai Omolu. Eu tive uma gestação que a Adriana mesmo viu, muito complicada, não foi fácil, né? Às vezes as pessoas desejam a gente mal, pega na gente. Eu tive uma complicação, eu devo a minha vida a Pai Omolu, porque foi pus e foi saindo pus e eu sofri demais. Sofri para ganhar ele, foi uma complicação muito, mas eu tenho muito que dever ao Pai Omolu. Se você tem fé em Pai Omolu, não peça com o coração, peça a ele que ele vai te curar. É a única forma que tem. E assim, não vou mostrar porque é uma coisa assim, né, Adriana? É íntima minha, mas a cicatriz está aqui. Então, se você tem um problema de saúde, pode chamar o Pai Omolu. Tem os médicos da terra? Tem. Mas eu confio em Pai Omolu. Eu tenho muita fé nele e adotou meu pai. Adotou. Obrigada, meu pai. Eu que agradeço por estar dividindo com a gente, né, a sua experiência. Isso é muito bom, porque ela teve fé. E a fé, como a gente começou lá com o Oxalá, a fé é muito importante na nossa vida, né? Sem a fé, ela não conseguiria se conectar com o Pai Omolu e não conseguiria ter sido salva, né, ter sido curada. Então, é muito bonita a trajetória de Omolu, né? Quem quiser pesquisar para conhecer, é muito linda, né? Ele vem mostrar pra gente que não, a gente não pode desistir, né? Que mesmo quando ele estava lá no mar, né? Bebezinho, veio através, né, da mãe Manjá o consolo, o acolhimento. E é isso que a espiritualidade faz conosco, né? Então, o Omolu, ele nos ensina sobre a transformação, né? Nos mostra que a cura, ela acontece nem sempre, né? A cura, ela vem da forma que a gente imagina, né? Às vezes pedimos para a vida voltar a ser como antes, mas a espiritualidade pode estar nos conduzindo para algo muito maior, como eu disse anteriormente, né? Algo mais forte, mais consciente. Então, gente, o Omolu não é o orixá da doença. É o orixá que nos ensina que nenhuma dor precisa ser capítulo final da nossa história. Né? Porque às vezes quando a gente está, né, com a alma ferida, a gente não vê caminhos na nossa frente, a gente pensa em desistir. Quantas pessoas, né, já não desistiram? Pertinho de concretizar o sonho, pertinho da mudança acontecer. Então o Omolu, ele traz isso para nós, que desistir não é opção, né? Vamos para a historinha do nosso pai. Conta uma história que um jovem observava um oleiro trabalhando. Ele viu o barro sendo apertado, sendo moldado, passando pelo fogo, e perguntou: por que o senhor faz isso com barro? E o oleiro respondeu: porque eu não estou destruindo o barro, eu estou revelando aquilo que ele pode
tornar. Então, quantas vezes, né, nós pensamos que estamos sendo quebrados pela vida, mas talvez Deus esteja trabalhando uma nova forma dentro de nós, né? Assim como a semente, ela precisa romper a terra, né, para nascer, a borboleta precisa sair do casulo, né, que eu acho que deve ser muito doloroso, mas ela sai. A nossa transformação, ela também vem através da evolução, através das nossas dores, né? Através também das nossas conquistas. Então, a pergunta que eu vou deixar para vocês da sexta linha, né? O que as minhas experiências mais difíceis tentaram me ensinar? Vamos para a sétima linha? A sétima linha. Iemanjá. A cor é azul claro. É a nossa mãe, né? O caminho de acolhimento da geração. Vamos para a nossa sétima linha. Iemanjá, já falei que a cor é azul claro. O caminho de acolhimento da geração e do colo divino, né? Chegamos ao último caminho desse nosso mapa, né? E talvez seja muito simbólico, terminamos falando sobre acolhimento, né? Porque depois de aprender sobre fé, amor, conhecimento, justiça, força e transformação, existe algo que todo ser humano precisa: um colo. Quem não gosta de um colo, hein, gente? Quem não gosta de um abraço, de um acolhimento? Todos nós, em algum momento na vida, nós precisamos sentir que existe um lugar onde podemos descansar o nosso coração, né? Um lugar onde podemos ser acolhidos. Um lugar onde podemos lembrar que não estamos sozinhos. Eu falo que esse lugar é o terreiro, né? Eu nem coloquei isso aqui, mas é o que eu sinto. Aqui a gente tem acolhimento, a gente tem abraço e a gente tem colo, né? E às vezes a gente precisa muito disso, né? De lembrar, de ser lembrado que a gente existe, que a gente é visto, né? Que a gente é visto por alguém. Porque muitas vezes a gente acha que a gente caminha sozinho, né? Sem ninguém. Por mais que a gente esteja rodeado de pessoas, quantas vezes a gente já não se sentiu sozinho, né? Com as nossas dores, com os nossos pensamentos. Então, Iemanjá, ela traz, né, a imagem das águas. E a água, ela tem um ensinamento muito profundo, né, para mim. O mar, gente, ele recebe vários rios, muitos, né? Todos os rios se encontram lá no mar. Ele recebe águas diferentes, recebe águas que passaram por muitos caminhos. E ainda assim, ele continua sendo mar. Né? Ele não muda, ele continua sendo mar, todo poderoso, né? Então ele acolhe, transforma, movimenta e continua sendo ele, né? Será que nós temos aprendido a fazer isso também? Será que conseguimos acolher as pessoas mesmo sabendo que elas estão passando por processos diferentes dos nossos? Será que conseguimos lembrar que cada pessoa carrega uma história diferente da nossa? Vamos à historinha da nossa sétima linha, né? Conta uma história que um menino perguntou ao seu avô: vovô, como o mar consegue receber tantos rios e nunca transbordar? O avô olhou para o mar e respondeu: porque o mar, ele não guarda aquilo que recebe, ele transforma, movimenta e devolve para a vida. O menino
e perguntou: e nós também devemos ser assim? E o avô respondeu: sim, devemos receber amor de Deus, transformar dentro do nosso coração e devolver amor ao mundo. Gente, quantas vezes nós recebemos uma palavra que nos fortaleceu? Quantas vezes alguém nos ofereceu um abraço no momento que a gente mais precisava? Quantas vezes uma pessoa chegou na nossa vida trazendo exatamente o que a nossa alma precisava? Talvez naquele momento, nesses momentos, Deus estava usando alguém para nos acolher. E talvez essa seja a grande lição da nossa linha, da sétima linha, nossa mãe Iemanjá. Aquilo que recebemos de Deus não deve ficar parado dentro de nós. Assim como o mar recebe todos esses rios nessas águas e continua movimentando sem se perder, nós também somos chamados a transformar o amor que recebemos em atitudes. Quantas vezes nós recebemos amor e não percebemos? Muitas vezes. Então a gente, às vezes, reclama, muitas das vezes, cheirinho com a barriga bem cheinha, Porque às vezes a gente recebe um abraço, a gente recebe um sorriso, um sorriso é uma forma de acolhimento de nós. Aí, que sorriso lindo, ó, tá vendo? Isso é sentir acolhida, E a gente, às vezes, a gente deixa isso passar. Quantas vezes a gente se depara com pessoas também que precisam do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso acolhimento. E Iemanjá traz isso para nós, Então a pergunta que eu vou deixar, para a gente levar para casa, para o coração. O que eu tenho gerado no mundo através dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas atitudes? É muito forte, Então, gente, eu gostaria, do fundo do meu coração, que cada um de vocês aqui saísse com uma reflexão. Saísse com uma reflexão, Qual linha eu preciso Então, a reflexão que eu queria deixar para vocês é a seguinte: qual linha eu preciso fortalecer na minha vida? Uma pergunta que eu queria que vocês levassem. O que está faltando dentro de mim? Nessas 7 linhas, nesse mapa da nossa alma, Mas também como eu posso ser instrumento dessa linha para alguém? Eu estou acolhendo, eu estou amando, eu estou respeitando o outro, eu estou julgando, Porque Umbanda, gente, não é só receber cura e acolhimento. A gente também, ela traz um ensinamento que a gente também precisa aprender a servir, Um dia eu entrei aqui buscando respostas, Compartilhando. Eu fiquei com medo, eu pedi uma resposta, E hoje eu estou aqui compartilhando uma mensagem, um conhecimento, uma busca, que eu sempre busco aprender, Como eu disse, eu aprendo também, estando aqui na frente, E talvez hoje eu vejo que a espiritualidade me ensinou que muitas vezes Deus não responde às nossas perguntas entregando respostas, Às vezes ele responde nos transformando em instrumento para ajudar alguém. E quem recebeu o acolhimento, gente, aprende a acolher, Quem recebeu perdão, aprende a perdoar. E quem encontrou a luz,
também torna-se uma pequena luz para alguém. Então que nós possamos, né, ser instrumentos também. Às vezes a gente espera tanto que as pessoas olhem para nós, né, que as pessoas nos vejam, que as pessoas descubram, né, o que a gente precisa sem a gente falar, né? A gente espera que o outro nos ame, a gente coloca tudo no outro, a gente coloca essa responsabilidade toda, né, em quem está ao nosso redor, e a gente esquece de nós, que nós também podemos falar. Ou eu queria um abraço, você me dá? Eu tô aqui precisando de colo, né? Às vezes eu falo muito que a gente quer ser vista, mas a gente não consegue ver o outro. E a gente precisa olhar ao nosso redor, tirar essa venda que a gente coloca, né, nos olhos, e fica lá nos impossibilitando de ver, de ouvir, de sentir a espiritualidade, né, de sentir o plano superior. A gente às vezes está com o coração tão machucado que a gente fica cego, mudo, a gente não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue nada, né? Só porque nós estamos magoados. E às vezes a mágoa somos nós mesmos que buscamos, né? Então essa reflexão eu queria deixar para vocês, que vocês se questionassem, né? Quem sou eu? O que essa situação está querendo me mostrar? Gente, uma coisa que eu falo aqui em toda palestra, eu vou falar hoje também, né? Crie a intimidade com a espiritualidade, com o seu anjo de guarda, né, que está sempre com a gente, ou com Deus, com o guia, com o orixá, que seja, mas crie intimidade, né? Quem eu confio mais? Eu confio no anjo de guarda? Então eu vou criar uma intimidade com ele. Como que se cria intimidade? É conversando. A gente não vai ter a resposta que a gente quer, né? A gente vai falar assim, bom dia, anjinho de guarda. Aí a gente espera que o anjinho fale assim, bom dia, minha filha. Mas não é assim. Mas a gente responde, a gente vai continuar falando com ele. É Deus? É um orixá? É uma entidade? Né? Bom dia. Eu tenho muita conexão com o meu Exu. Eu falo para ele, bom dia, meu Exu. Vamos comigo trabalhar porque eu preciso do senhor. Vamos lá. Aí eu os agradeço. Quantas vezes vem intuições na minha mente, né? Coisas que aparecem assim, sem eu estar esperando. Eu agradeço para ele. Eu falo para ele assim, mas obrigado, o senhor arrasou dessa vez. Né? Como que eu sou tão privilegiada de ter o senhor comigo? Meu anjinho de guarda é a mesma coisa. Eu acendo minhas velhinhas lá, eu acendo vela de 7 dias, eu converso com ele, né? Tem aquela oração que acho que a mãe da gente, a avó da gente sempre ensinou, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina e me faça vitoriosa, que assim seja. Olha que oração mais bonita, tão pequenininha, né? Eu ensinei para o meu filho a rezar ela, eu pus até um quadrinho para ele não esquecer. Então isso é a intimidade que a gente cria com as nossas entidades, com quem a gente tem fé. Então, gente, percebam, quando a gente começa a criar intimidade com o sagrado, a vida da gente começa a melhorar. Nós começamos a nos conhecer por dentro. E nos conhecer por dentro é muito necessário. Sem esse autoconhecimento, a gente não consegue caminhar direitinho, né? A gente sempre vai ter mais obstáculos. Sem essa intimidade com a nossa espiritualidade, a gente vai ter sempre mais obstáculos. Então, desejo do coração, né, que vocês criem essa intimidade, né? Busquem o autoconhecimento, né? Busquem olhar mais para si do que para o outro. Eu queria que ele me amasse, mas eu me amo o suficiente
para ter o amor dessa pessoa ao meu lado? Né? Então vamos ter o nosso amor próprio, né? Vamos confiar, ter fé, vamos buscar conhecimento. Olha tanto que o nosso mapa da alma, ele faz a gente acordar, né? Então é isso que eu desejo para vocês. Então vamos ficar de pé para nós fechar a nossa vida? Vamos agradecer a espiritualidade, né? Vamos fechar os olhinhos, vamos ter essa conexão com o Altíssimo, Pai Maior, nossos mentores e protetores. Gratidão por esse encontro e por cada coração aqui presente. Não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que entramos. Leva embora o cansaço da alma e deixa no lugar a tua fé, a tua força e o teu colo. Que a gente saiba, Pai, levar esse amor para a nossa casa, para a nossa vida e na vida de quem cruzar o nosso caminho. Abençoa a nossa caminhada, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Gente, muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento, né? E eu quero que vocês venham se servir da água fluidificada.